Oi, este é o Bate-Papo UOL e hoje nós temos o prazer de receber aqui a jornalista e apresentadora Renata Fã, que estreou nesta semana o programa Jogo Aberto na TV Bandeirantes. Oi, Renata, tudo bem? Prazer, muito obrigada pelo convite, mais uma vez no UOL, fazia tempo, eu estava com saudade de estar aqui com os internautas de vocês. Já está à vontade na nova casa, na TV Bandeirantes? Olha, a Band é uma família, é uma emissora jovem. Quando eu falo jovem não é uma questão de idade, mas principalmente de espírito. Então é muito bom, um clima que a gente sente que as pessoas estão engajadas, querendo um trabalho melhor. Então não tem como não estar em casa na Band. E o que é mais difícil, comandar o show, como é agora na Band, ou ser mais uma atração, como era na Record? São coisas diferentes. E não é uma questão de dificuldade, é uma questão de responsabilidade. Lá eu compunha um programa que pertencia a uma pessoa que é consagrada, que tem um espaço e que hoje é um dos maiores comunicadores do país. E hoje eu sou a comunicadora, sou a âncora do programa, mas trabalho com uma outra equipe, com outra linguagem. Então são duas coisas distintas, boas de fazer, mas com responsabilidade. E você já está com saudades dos seus ex-companheiros de programa na Record? Ah, saudade eu vou ter a vida inteira, porque eu aprendi muito com eles, cresci dentro da emissora, tive um espaço que antes nunca tinha sido conquistado por nenhuma mulher que trabalhava com o Milton Neves. E isso me credenciou a estar na Band e apresentando o Jogo Aberto. Então, claro que saudade vai ser uma constância, porque trabalhar com Morsa, com Osmar, Godoy, Milton Neves, Savoia, é um privilégio. E como é que foi a despedida? Como é que foi deixar de ser companheira para ser concorrente do Milton Neves e do pessoal da Record? Companheira é uma palavra estranha. Companheira, colega de trabalho. Olha, eu não encaro isso como uma concorrência, eu encaro principalmente como oportunidades diferentes. O Milton continua na Record e ele tem um horário consolidado, tem um público cativo. E eu estou começando uma nova história, começando uma nova proposta minha e da Band. Eu acredito muito nisso e tenho certeza que vai dar certo, que as pessoas a longo prazo, a médio e longo prazo, elas estarão mais na Band do que com qualquer outra emissora, não só na Record. Mas o Milton Neves ficou bravo com a sua saída, perder uma atração do programa dele? Não, bravo pelo contrário. Ele entendeu que era uma oportunidade, que era uma chance de modificar o meu desempenho profissional. E ele, quando teve também essa oportunidade, aproveitou, correu atrás, passou pela Rede Bandeirantes também. Então, bravo não, pelo contrário. Ele entendeu que estava na hora que eu voasse sozinho. Que chegasse o momento em que eu pudesse fazer aquilo que eu considerava que estava já no nível do meu trabalho. E há quantos anos? Há 3 anos você ficou na Record? Fiquei 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio lá. E como é que foi essa adaptação ao universo masculino que é o futebol? Você sentiu algum preconceito alguma vez trabalhando ali com o pessoal? Eu sempre gostei do futebol. Foi uma coisa que não foi uma novidade. Eu sempre fui uma torcedora, entusiasmadíssima. Sempre falei que sou colorada, torço pro Internacional, time campeão do mundo. Trouxe sorte, porque justamente quando eu entrei em 2013, o Inter começou casualmente esse processo de renovação, de investir na categoria de base. Então, de torcedora para jornalista, para profissional, foram coisas que foram gradativas. E até hoje eu digo que eu sou uma jornalista formada, não só em jornalismo, mas em direito, mas principalmente eu sou uma torcedora, alguém que se apaixona, que ainda acredita no futebol, alguém que tem uma visão romântica do assunto. Mas você nunca sofreu nenhum tipo de preconceito pelo fato de ser mulher num universo tão masculino como é o jornalismo esportivo? Preconceito não, eu sempre falo que talvez uma desconfiança, será que uma mulher entende? Será que ela vai ter a paciência de acompanhar a sequência do campeonato? Será que realmente ela pode comentar um esquema tático e técnico? Agora, quem acompanha meu trabalho já desde o início na Record, eu acho que as pessoas já não paira mais esse tipo de dúvida. Isso aí já deixou para trás, já ficou num outro momento. O jornal Folha de São Paulo submeteu você a um quiz sobre futebol. É verdade. Você não gostou muito. Mas você errou só uma pergunta. Você lembra qual foi essa pergunta? Lembro, foi do goleiro Yashi, que era um russo que eu não sabia que era chamado de Aranha Negra. Aranha Negra. E agora eu não esqueço mais, se você perguntar todas as vezes. Mas independente disso, até eu comentei com a jornalista, com a Laura Matos, e também com o Eduardo, que era o editor de esportes, que eu achava que era injusto, porque se ele fosse entrevistar o Datena, o Avalone, Milton Neves, pessoas que estão há tanto tempo já na mídia esportiva, eu tenho certeza que a tônica do assunto não seria essa. Jamais eles fariam um quiz. E eu não sei se eles fizessem um quiz, se eles acertariam também. O Milton Neves eu tenho certeza que acertaria. Praticamente todas as respostas. Mas assim, eu não sei se todo jornalista que está há tanto tempo tem essas respostas na ponta da língua, porque eles me perguntaram nome, quem era Carlos Beldoc Verri, Dunga. Tenho certeza que muita
gente nem sabe, nem tá ligada nisso. Então, é uma questão de você conhecer o assunto, mas de você prestar atenção nas minúcias, nos detalhes que o futebol te apresenta. E você, essa sua paixão, é só pelo futebol ou você se interessa também por outras modalidades? Você pretende, enfim, trabalhar no futuro com outras modalidades também? Olha, eu sou futebolística, como a gente colocou até na chamada, porque eu não trabalho com outros esportes, eu não gosto de falar de assuntos que eu considero que eu não tenho um domínio pleno do questionamento. Então, eu acho que o interessante é você trabalhar com um tema que você se sente capaz de falar, de improvisar, de debater, de ter os seus próprios argumentos e principalmente de sustentar tudo isso. E com o futebol eu tenho essa segurança, porque é uma coisa que eu venho acompanhando a vida toda. E fora isso também, eu até brinco com as pessoas que eu adoraria jogar tênis, adoro ver tênis, adoro vôlei, que eu joguei muito tempo. E hoje o esportista que eu mais gosto, que eu mais admiro atualmente é o Roger Federer, que é um tenista. Tenista, número 1 do mundo. Você vê que coisa engraçada. Eu poderia falar de um jogador de futebol, mas eu acho que ele é completo na medida em que ele é um batedor de recordes, é uma pessoa que as entrevistas são lúcidas, claras, ele tem um trabalho social fantástico, é um cara jovem, mas ao mesmo tempo passa uma experiência, uma maturidade fora do comum. Então, engraçado isso. Meu ídolo no esporte é um tenista. Roger Federer. Renata, na sua monografia de conclusão de curso de jornalismo, você defendeu a tese do merchandising, né, que o jornalista não perde credibilidade fazendo merchandising, como é uma prática no programa do Milton Neves, ele que consagrou essa prática. Por que você defende esse argumento? Porque eu acompanhei, talvez por ter visto o Milton Neves atuando no merchandising e ao mesmo tempo fazendo televisão, discutindo futebol, instigando, trazendo a brincadeira. Essa versatilidade toda do Milton não foi comprometida pela prática do merchandising. E as pessoas, elas compram o que querem, elas, de repente, têm uma ideia que está sendo vendida, ela vai ter a opção de aceitar ou não. Você não obriga ninguém a comprar um produto que você oferece no merchandising. Ela vai fazer isso se ela julgar que é bom, que é válido, que é uma necessidade, que é alguma coisa atrativa. Então, eu sempre deixo essa questão do merchandising não para o jornalista, não para a pessoa, para o profissional que faz o merchandising, mas sim para quem recebe a proposta. É você que vai decidir se aquilo é bom ou não é. E o profissional, ele está ali. Então, no momento que ele fala de futebol, que ele tem uma audiência, que ele tem uma continuidade, e que isso as pessoas entendem que o ponto de vista que ele apresenta é positivo, o merchandising, na minha opinião, ele não vai abalar a credibilidade, não vai terminar com a imagem, com a reputação do jornalista. Acho que quem bate nessa tecla com tanta ênfase, com tanto entusiasmo, que tem algum problema ou alguma inveja de jornalista que faz o merchandising. E que ganha dinheiro com isso também. Tá certo. Vamos então partir agora para as perguntas dos nossos internautas. Luiz, pergunta para você, Renata. Primeiro, gostaria de dizer que adorou o programa, tem acompanhado desde a estreia e deu os parabéns. Mas ele quer saber mesmo se vem mais novidades por aí, além do que ele já viu no programa. Vem novidades, porque a gente vai trazer o torcedor para dentro do programa. Além disso, tem a questão dos jogadores que nem foram ainda. A gente tem outros VTs, o Marcelinho Carioca também está fazendo reportagens, bem boleiro, conversando de igual para igual com o jogador, que às vezes ele vai se sentir mais à vontade até de conversar com o ex-jogador do que propriamente com o jornalista, que pode intimidá-lo, pode de repente querer fazer uma pergunta mais capciosa, alguma coisa colocar assim. Ele contra a parede. Eu mesma também vou fazer algumas matérias externas, já tenho um quadro com as esposas dos jogadores, que é uma coisa mais light, mais tranquila, comportamental. E fora isso a gente quer ter essa linguagem, misturando o humor, mas com uma dose mais limitada. E ao mesmo tempo falando de futebol, trazendo comentário incisivo. E eu creio também que a ideia também é agora colocar um jornalista também no programa, porque hoje são 3 boleiros, um humorista e uma jornalista. E até foi um pedido que eu fiz para casa de ter um jornalista também. Não posso revelar ainda o nome, que a contratação está sendo feita, mas eu acho que vai trazer também o contraponto. Acho que vai ser bacana. É aquela coisa do enfrentamento do ex-jogador com o cara que está ali falando a vida inteira, fazendo comentário, com o seu estilo, com a sua visão e análise do jogo. Vai ser bem interessante. Então tem muita novidade no Jogo Aberto. Vale a pena assistir todos os dias, 11h30 da manhã até 1 da tarde, na tela da Band, que a gente vai estar sempre trazendo o melhor do futebol e de uma maneira mais feminina, mais tranquila, até porque a âncora é uma mulher. Eu acho que essa característica já por si só já é inovadora. É uma novidade e tanto, né? O fã da fã, ele botou um H aqui entre parênteses, acho que é para dizer que ele é homem. Como você foi descoberta pelo Milton Neves? Na verdade, o Milton Neves fala que ele descobriu a Renata Fã e não é uma verdade. A história é bem diferente. Uma amiga minha foi convidada para conhecer os estúdios da Record,
pelo Luiz Gonzaga Mineiro, que era o diretor de telejornalismo da emissora na época, e por sua vez ela me convidou, então eu fui acompanhá-la. Conhecendo todos os estúdios, o Milton Neves fazia o Cidade Alerta nessa época. Eu cheguei na emissora, entramos no camarim do Milton com o Mineiro, e tinha um senhor sentado, o Milton conversando com essa minha amiga, com o Mineiro, e eu fiquei conversando com esse senhor. E a gente começou a falar de 79, do Palmeiras, da época da academia, com o César Maluco, Jorge Mendonça, Dudu, Alfredo Mostarda. Aí ele falou, poxa, como é que você sabe isso? Eu não era nem nascido. Eu falei, não, já tinha 1 ano de idade nessa época. Mas o meu pai, a vida inteira, falou em escalações. Ele era muito parecido com o Milton, jogava botão, foi um grande centroavante, trabalhou como comentarista de rádio. E aí eu sempre ouvia, e aquilo ia ficando fixando na minha cabeça, eu gostava de ver, a gente assistia até na Band, inclusive, nós tinha um programa de jogos antigos, de grandes momentos do futebol, e eu adorava isso, achava sensacional. E aí comecei a me interessar pelo assunto. E conversei com esse senhor. Quando eu saí do camarim do Milton, ele se apresentou e disse, meu nome é Eduardo Zebini, eu sou o diretor de esportes, eu acabei de demitir uma funcionária e estou contratando alguém. O que você acha? Vamos conversar? E aí o resultado final, 7 dias após, eu estava estreando ao vivo no Terceiro Tempo, domingo à noite, para todo o Brasil. Tem um lance do acaso aí. É aquela história da hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Olha, no meu caso, isso cai como uma luva. O Zumba, Renata, que todos estão comentando sobre a discussão entre Luxemburgo e o Marcelinho. Se você estivesse no lugar do Datena, o que você faria? É difícil você falar pelo Datena. Porque o Datena, ele trabalha num programa também que ele fomenta a discussão, que ele fomenta aquela coisa da polícia, ele é incisivo. Só que no futebol, o Datena tem uma outra proposta, de ser um Datena mais solto, mais leve. Agora é o seguinte, se fosse a apresentadora, independente do Datena ou de qualquer outro que estivesse, o Avalone, quem estivesse ali, primeiro que eu não deixaria ninguém depreciar um comentarista da minha emissora. Eu defenderia uma pessoa que a casa contratou, que a casa aposta como revelação, como profissional que faz jornalismo, eu não deixaria ninguém denegrir a imagem do Marcelinho. Se eles quisessem discutir sobre isso, eles teriam todo espaço fora do programa, no intervalo, mas ao vivo eu cortaria na hora. Inclusive porque eles desrespeitaram a audiência da Band que estava assistindo. Porque, na verdade, eles estavam falando de um profissional contratado pela Band. O Marcelinho não é um convidado da Rede Bandeirantes, ele é contratado da emissora. Então, eu não deixaria ninguém tripudiar, ainda mais sobre o caráter de uma pessoa. Caráter você discute na justiça, você pode falar direto com a pessoa, você pode ter um advogado, um interlocutor. Agora, ao vivo, o Marcelinho, acho que ele se comportou muito bem, ele não revidou, ele manteve a postura, e eu sei que é difícil. Porque qualquer pessoa que é atacada, a tendência natural é se defender na hora. Eu não quero perder, eu quero ficar por cima, eu quero responder à altura. E ele não fez isso. Então, o Datena, ele teve a postura dele. Agora, eu, Renata, teria defendido a pessoa que trabalha comigo. O Senna, Renata, você pensa em colocar convidados alternativos para dentro do programa? Beijos do seu admirador especial, Senna, lá da Jovem Pan FM. Eu adoro Senna. Senna, ó, beijão pra você. Ele é o cara que mais conhece hino de futebol. Sabe de todos os times. É impressionante. Se você perguntar o hino ele talvez vai derrapar ali no espanhol, mas ele sabe o hino do Barcelona, é um entusiasta. E a gente pensa em trazer, sim, levar pessoas diferentes, até comentava agora há pouco, e trazer o torcedor, trazer os jogadores também, técnicos, dirigentes, mas conversar de uma maneira mais leve, que eles interajam, que eles também sejam, não só aquele convidado que vai falar da vida dele, do que ele faz no dia a dia, mas que eles também possam opinar sobre o futebol, falar como comentarista. Eu acho que é uma experiência bem legal. Não um jogador que, olha, eu sou um volante, então eu atuo assim assado, eu jogo dessa maneira, eu sou versátil. Não. Que eles cheguem no programa e falem de futebol de uma maneira geral. Quem sabe também não é uma outra opção. A gente quer bater nessa tecla também. O Alessandro Fã. Renata, você tem total liberdade para expor suas opiniões no seu programa? O que te atraiu para esse novo desafio e se é o maior desafio da sua vida até agora? Sem dúvida. Eu já tive várias passagens profissionais. Agora, uma tão robusta, tão concreta como essa da Band ainda não tinha acontecido. E eu tenho liberdade sim, a Rede Bandeirantes, ela não cerceia ninguém, pelo contrário, é uma emissora que ela tem essa proposta, que a pessoa realmente faça do seu jeito, com o seu carisma, com a sua maneira de discernimento. Então, não tem nenhum cerceamento realmente na Bandeirantes. E eu tô feliz, quero agora fazer coisas diferentes, quero mostrar uma Renata mais completa, mais atuante e fazer as coisas mais do meu jeito, porque o programa tem que ter a minha cara também, junto com a equipe que compõe essa mesa redonda.
Diego quer saber, Renata. Primeiro, oi Renata, parabéns pelo programa. Eu gostaria de saber o que você acha do Dunga como técnico da seleção brasileira. Você não acha que a seleção deveria ter um técnico mais experiente? Bom, eu tenho uma posição bem clara em relação ao Dunga. Eu gostava muito da liderança, da maneira como ele agia como capitão na seleção brasileira, quanto ainda ele era jogador. Agora, o Dunga, treinador, claro, ainda vai ter que provar algumas coisas, vai sofrer muitas críticas, vai ter sempre uma desconfiança. Aquilo que você perguntava da mulher no futebol, talvez uma pessoa que não tem uma experiência, que vai ter o seu primeiro emprego como treinador na seleção brasileira, vai passar por isso também, vai sofrer, não preconceito, longe disso, mas vai sofrer aquela desconfiança. Então o Dunga, ele vem muito bem, de todos os amistosos, que ele já até testou jogadores. O que ele está fazendo? No ano passado, ele atirou no escuro. Testou vários jogadores que hoje estão em países periféricos, que não estão na região central do futebol, ou seja, jogam fora da Europa. Deu oportunidade para pessoas que estavam esquecidas. Também trouxe jogadores com idade inferior a 23 anos, pensando já numa seleção olímpica. O Dunga, até 2006, experimentou à vontade. Provou aqui, provou ali, analisou, revelou, barrou. Agora veio um compromisso sério. Eliminatórias. Aí o resultado, um jogo que você perca, tem uma grande influência. Copa América, todo mundo espera que a seleção brasileira chegue e no mínimo vença a Argentina. E principalmente seja campeã. Então o Dunga vai ter esse teste de fogo na Copa América, num torneio valendo, onde o Brasil está sendo testado, onde ele vai ter que definir uma formação básica. Ele diz que tem 70% dos jogadores já escolhidos em mente, então tem 30% aí aberto. Essa é aquela velha história, para dar uma chance, para que as pessoas se motivem, para que o jogador, independente de onde ele esteja, que ele melhore o seu futebol, que ele cresça, que ele faça gols, que ele seja um bom meio-campista, que ele seja um zagueiro contundente e um goleiro também, que ele até agora não definiu, está mostrando que quer alguém mais jovem, aí quer renovar nessa posição. Então o Dunga é um treinador jovem, ainda inexperiente, mas tem a faca e o queijo na mão para calar todas as críticas. Ontem ele teve um desafio bastante amargo, porque enfrentar o Filipão não é fácil. Seria o Dunga ou qualquer outro treinador, eu tenho certeza que o Filipão não deixaria isso barato. Ele é um cara que analisa o jogo e ele mudou a cara de Portugal no segundo tempo da partida e trouxe a vitória para a equipe portuguesa. Então, não dá para crucificar o Dunga por esse resultado. Agora, depois da Copa América, aí ele vai ter que explicar bem. Aí vai ter muita cobrança em cima dele. Sim. O Júnior. Pergunta do Júnior. Muitos dos jornalistas que foram para a Band para fazer programas esportivos não duraram muito tempo no ar. Você acha que vai conseguir ficar no ar por muito tempo? Acho que todo jornalista que trabalha em qualquer lugar, seja na Band ou em qualquer outra emissora, não pode pensar que o trabalho dele vai ser pequeno, curto. Pelo contrário, eu tenho um contrato longo com a Bandeirantes e a gente aposta nisso, numa longevidade do trabalho. E até hoje, todos os trabalhos que eu fiz, todas as atividades que eu desempenhei profissionalmente, sempre tiveram vida longa. Eu espero que seja assim também na Band. Agora vamos para a pergunta do Gustavo Mogi. Eu assisti parte do seu programa na Band hoje, mas infelizmente não consegui assistir inteiro. Queria saber como surgiu essa ideia de falar sobre futebol. E olha que não é da boca para fora que você entende. Primeiro, obrigada pela confiança, obrigada por acompanhar os programas, a minha carreira também. Agora, essa história do futebol é o que eu falei aqui no começo do nosso bate-papo. Sempre esteve presente, aquela coisa, tá na veia, tá no sangue. Não tem como você de uma hora para outra começar a acompanhar e de repente querer se tornar uma expert no assunto. Pelo contrário. Então eu trago uma bagagem de imagens que eu vi há muito tempo e até porque às vezes as pessoas cobram, querem saber, mas futebol da década de 50, 60, 70. É complicado, porque nessa época ainda eu não era nem nascida. Mas eu tenho uma paixão por vídeos antigos. Sempre que é possível, eu procuro informações de jogos passados, os célebres campeonatos cariocas da década de 60, especialmente o Botafogo, com Garrincha, com Zagallo, Quarantinha, Amarildo, tanta gente que jogava Newton Santos. Esses dias mesmo eu vi um jogo, Fluminense e Botafogo, final do Campeonato Carioca de 62. E aí, claro, o Botafogo ganhou, mas o Fluminense tinha o goleiraço Castilho. Eu gosto da história do futebol. Mas eu acho que as pessoas elas precisam analisar que o futebol, você precisa se atualizar constantemente, você precisa de dados, acompanhar os jogos, ver as partidas, ver as estatísticas, mas também tem que ter um pouquinho de uma cultura do futebol. E isso eu vou resgatando aos poucos, porque é um pouco difícil você recuperar 20, 30 anos, mas eu tento fazer da melhor maneira possível. Então o futebol sempre esteve presente na minha vida. Essa pergunta é minha. Você ia muito ao estádio?
Não, eu ia pouco a estádio, porque eu morava em Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul, 450 quilômetros longe de Porto Alegre. E os grandes jogos acontecem no Beira-Rio, no Olímpico, mas sempre que era possível, eu viajava com meu pai, com meu irmão, nós íamos até Porto Alegre para acompanhar uma partida. Eu vi o Inter ser campeão brasileiro em 92, que é inesquecível, que é um time, acho que até sei de cor, que era o Gato Fernandes, o goleiro, o Célio Lina era o lateral direito, o Pinga e o Célio Silva eram os zagueiros, e o Daniel era o lateral esquerdo. Aí no meio campo tinha Ricardo, que já não joga mais, o Márcio Bittencourt, que foi técnico do Corinthians também, que jogava muito bem. Tinha mais um meio-campista, que era o Norberto, eu acho, se não me engano. Não, era o Luiz Fernando Lima. E aí o ataque era o Maurício, que jogava muita bola, que era aquele ponta-direita, que nem existe mais essa função no futebol. O Nilson, que era um centroavante que marcou a história no Inter, depois Corinthians, Grêmio. E o que morreu até de AIDS, infelizmente, o Gerson, né, que foi complicado. Então esse time eu vi jogar com o José Aparecido, o árbitro, e era inesquecível, porque trouxe um título para o Inter. O Daniel Tenreiro. O que você achou da atuação da seleção brasileira no amistoso ontem? Você respondeu mais ou menos, mas... O primeiro tempo foi muito bom, bastante ágil, especialmente com o Rafael Sobis na frente, o Elano fazendo as jogadas, o Kaká não criou tanto, mas também teve uma participação boa na seleção, a zaga super tranquila e as laterais trabalhando muito pouco, apoiando muito pouco. No segundo tempo, o Filipão bloqueou mais ainda os laterais brasileiros, o Kaká baixou a produção dele e muito, ele tirou o Rafael Sobis do time, que eu achei um erro, porque era o melhor jogador no ataque, o Fred também não estava jogando bem, colocou o Adriano, que também é uma esperança de gols, voltou a jogar, mas acho que a seleção brasileira mereceria uma nota 6, na minha opinião. Nota 6. Jadson, Renata. Oi, Renata, antes de tudo, parabéns pelo programa e espero que você obtenha sucesso. Como você observa a candidatura do Brasil à Copa do Mundo de 2014? Você acha que o Brasil está preparado para sediar um campeonato dessa magnitude com tanta violência que existe atualmente? Olha, uma excelente pergunta. O Brasil tem muito marketing. A CBF ela tem um papel preponderante dentro da FIFA, ela é respeitada. Agora, para você fazer uma Copa no Brasil, tem que pensar numa estrutura completa. Vai ter que reformular todos os estádios. E a minha preocupação é depois dessa Copa do Mundo. Como é que seria o aproveitamento de toda essa infraestrutura nova que vai ser formada especialmente para uma Copa do Mundo? Se há um plano, se há um projeto de continuidade e se isso vai ter um reflexo positivo na sequência do futebol brasileiro. Então, uma Copa do Mundo, claro, que é excelente para qualquer país, você vai atrair a atenção mundial, você vai fomentar o turismo, mas para isso o Brasil não pode fazer como está acontecendo no PAN agora, com obras que vão ser entregues em cima da hora, aos 49 do segundo tempo. Orçamentos estourados. E a gente vê tanta polêmica, tanto questionamento, tantas divergências. Eu ainda questiono se o Brasil está preparado para uma Copa do Mundo. Eu adoraria como torcedora, como jornalista, seria uma facilidade, seria fantástico, mas acho que tem que pensar principalmente o aspecto estrutural. O Alessandro Fan. Renata, você acha que devido a uma mulher estar dirigindo um programa que a maioria taxa como programa de homem, você está influenciando as mulheres do nosso Brasil a assistirem mais futebol e compartilhar com seus maridos? Menos novela e mais futebol para a mulherada, é isso? Acho que também a mulherada não gosta só de novela. As mulheres gostam de vários programas televisivos. Agora, acho interessante, eu sou uma mulher que eu já ganhei um concurso estético, fui Miss Brasil, então eu não nego essa vertente, eu gosto de me arrumar, sou vaidosa, acho que essa coisa da beleza nunca me atrapalhou em nada na vida. Então, se algumas mulheres começarem a ter curiosidade, puxa, como que é uma mulher apresentando um programa? Como é que ela se comporta? Como é que ela rebate? Como é que ela discute com os comentaristas? Se isso for um atrativo, eu vou achar ótimo, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão gostar do futebol, vão começar a acompanhar o assunto, porque eu acho delicioso, é um passatempo, não é só a minha profissão. Eu chego em casa, tem um jogo na TV, aquilo é uma maravilha, eu relaxo 2 horas que eu não penso em mais nada, que eu não lembro de problemas, que eu não tenho realmente nenhuma afetação na minha vida. Então, eu vejo que se alguma mulher gostar e começar a acompanhar por esse aspecto, eu vou me sentir lisonjeada. Outra, se as mulheres se interessassem um pouquinho mais pelo futebol, quem sabe elas não estariam até em casa mais felizes com os maridos, com os namorados, com o irmão, com os amigos. Porque o futebol não é ruim, o futebol não é chato, como muitas mulheres pensam, mas para isso você precisa acompanhar não só um jogo da seleção brasileira, uma final de um campeonato brasileiro, você tem que ter uma sequência. Se você se propuser a isso, eu tenho certeza que muitas mulheres vão enxergar o futebol de uma maneira diferente. E está mudando essa realidade. Agora a pergunta do Edson, de Santos, eu acho. Renata, boa noite. Você brigou com o Milton Neves? Pelo contrário, eu tenho realmente
uma grande admiração pelo trabalho do Milton, pela maneira como ele faz programa esportivo, pela comunicabilidade, pela relação comercial que ele estabeleceu com as agências e trouxe isso para a televisão. Acho que o Milton é um profissional muito completo. Só que eu tinha duas opções. Ou eu ficava sempre trabalhando com ele, durante muito tempo, um lugar garantido, seguro, um espaço que eu já conquistei e que se consolidou, que eu espero que outra pessoa chegue e também faça da maneira que ela considerar que seja a melhor possível, a mais dinâmica, falando de futebol. Só que eu tinha um outro desafio. E eu sou uma mulher impulsionada por desafios. Eu sou uma pessoa que, quando desafiada, eu realmente produzo mais. Eu tenho um rendimento melhor. E eu senti que na Band eu poderia render mais, eu poderia abrir um novo espaço, poderia ter uma outra forma de comunicação, e isso me atraiu muito. Então, foi uma proposta irrecusável e não teve nenhuma briga. O Milton Neves, pelo contrário, ele apoiou. Renata, mais uma pergunta minha. O que veio primeiro? Foi o direito, a advocacia ou o jornalismo? Direito. Eu comecei a faculdade de Direito em 1995 e o jornalismo veio em 2002. Então, foram coisas diferentes. Eu interrompi a faculdade de Direito um ano durante o concurso de Miss Brasil, voltei, me formei e veio jornalismo depois. Então, uma coisa acabou complementando a outra. Meus contratos, a minha vida profissional e comercial, eu mesma que tomo conta, ou pelo menos que dou a palavra final com segurança, em função da faculdade de Direito. Isso me ajuda no meu dia a dia. E o jornalismo, pelo contrário, é a comunicabilidade, é o ser mulher, é o ser profissional. A comunicação faz parte, eu respiro comunicação o tempo todo. Então, foram duas faculdades que é até difícil falar qual é melhor, qual é a que tem mais influência na sua vida. Claro, eu trabalho com comunicação, mas o direito é imprescindível para qualquer profissional. Até às vezes eu pego jornais e vejo alguém falando sobre habeas corpus, mandado de segurança, que não é mandato de segurança, né? E vejo que alguns jornalistas não sabem às vezes nem diferenciar tudo isso de uma liminar. E não tem obrigação, eu acho que tem obrigação, sim. Se você escreve sobre um assunto, você tem que procurar ser a melhor naquele assunto, ou pelo menos o mais completo possível. Eu sou uma pessoa que eu gosto do futebol, acompanho tudo, e quando me escapa alguma coisa, eu me frustro com isso. Porque eu acho que não é uma questão de gostar, é uma questão de obrigação, de dever profissional. Tá. O Luiz, pergunta do Luiz. Parabéns pelo programa, Renata. Obrigada. Queria saber sua opinião a respeito dos programas esportivos que defendem os jogadores dos seus estados. Por exemplo, o programa do Milton só fala dos times de São Paulo. O da Globo mais do Rio. O seu programa falará de todos os times em nível de igualdade? Olha, eu vou explicar. O problema todo é que o Ibope é medido em São Paulo. E as emissoras trabalham comercial e também, em termos de conteúdo, pelo Ibope. O Ibope em São Paulo, se você falar de times de São Paulo, vai crescer. Se você fala de times que não são daqui, ele cai. Agora, eu acho que isso não deve ser um parâmetro e as emissoras devem ter um contato com as praças, com as afiliadas, até porque o futebol não acontece só em São Paulo e nem só no Rio. E hoje o futebol gaúcho é o futebol máximo em termos mundiais, porque o Inter é o campeão do mundo. Você tem o futebol paranaense também, que tem uma força muito grande. O futebol catarinense, que voltou com o time. O Nordeste, que agora vem forte, com o Náutico, com a América do Rio Grande do Norte, com o Sport. Você tem times que estão voltando à elite do futebol brasileiro e que também precisam de uma expressão. O Goiás vem aí conquistando ótimos resultados. É uma equipe que está no centro-oeste brasileiro e hoje se destaca também. Aí você tem, claro, uma grande quantidade de clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro, e aí você tem a composição total. Não temos equipes do Norte na Série A brasileira. Então é difícil eu adoraria falar sobre tudo. Adoraria falar só do Inter, por exemplo, sou colorado, e não posso. Hoje eu nem fiz o programa e nem falamos do Inter, nem no Grêmio, não falamos do futebol gaúcho. Mas a ideia é essa, a gente trouxe o Campeonato Mineiro, a gente quer fazer outras coisas, quer mostrar também não só essa coisa fixada em São Paulo, mas vai ter muito do futebol paulista, não posso negar. A gente quer fazer uma coisa bem variada. Às vezes o torcedor acha que é bairrismo do jornalista, né? Só falar. O jornalista, ele não trabalha sozinho. Ele tem uma equipe de produção, ele tem uma direção, ele tem diretrizes a cumprir. Então não é o que a Renata quer, o que o Milton Neves quer, o que o fulano prega. A verdade toda é que você tem, hoje, regras a cumprir. E muitas vezes você fala de um assunto que nem é o seu preferido. Uma pergunta do Júnior, Renata. Você acha que o futebol no Brasil poderá ter uma estrutura melhor em seus campeonatos, bem como para torcedores e imprensa? Deveria, porque o Estatuto do Torcedor não é cumprido. Muitas vezes não se divulga a público, renda, você não tem banheiros adequados, você espera na fila para comprar o ingresso, é um absurdo aquelas filas quilométricas, você não tem um policiamento todo estruturado, você muitas vezes
pensa em estar no estádio, em levar a tua família, seus amigos, em buscar isso como diversão e acaba hesitando, acaba evitando de estar no estádio por medo, por insegurança. Então a imprensa também, por outro lado, deveria ter mais, eu acho que as cabines deveriam ter melhores acomodações, você deveria ter um acesso talvez maior às entrevistas coletivas, ao gramado, você deveria ter uma entrada especial. Eu acho que tudo isso é importante. E se a gente começar a fazer no dia a dia do futebol brasileiro, pode servir de experiência para uma Copa do Mundo no Brasil também. Para que a gente dê o exemplo, não só para as pessoas que acompanham o nosso futebol, mas que o mundo inteiro, que sempre admira os nossos craques, os nossos talentos, para que eles também nos tornem modelos, paradigmas em termos de estruturar o futebol. Eu gostaria muito. Não acho que seja um sonho, acho que é possível, mas tem que trabalhar muito, tem que lutar muito. Uma pergunta do Surfista 22. Renata, você jogava bola quando criança? Olha, eu já tentei ser goleira, eu já tentei jogar futebol, mas eu morreria de fome. Eu estaria hoje na miséria se eu tivesse que sobreviver como jogadora de futebol. Mas eu sempre gostei de acompanhar. Eu sou muito vaidosa, gosto de pulseira, brinco, colar, aquela coisa toda. Acho que pro futebol não daria. Eu gosto de comentar. Uma pergunta aqui do Paulo Morsa. Não sei se é o Paulo Morsa, mas vamos ver. Como foi para você ser Miss Brasil? Olha, a Miss Brasil é um título de beleza, mas que ele acaba fomentando outras atividades. Você viaja muito, eu fui para o Miss Universo, interagi com várias mulheres, fiquei 28 dias ensaiando, 9 horas de ensaios por dia, participando de eventos oficiais, fotos, clipes, provas de roupa, uma série de atividades. Então, na verdade, o Miss é um programa extenso, de um mês inteiro. Você fica concentrada, como se fosse um jogador, num hotel por uma temporada muito longa, no corredor de cada andar. Você não tem seguranças homens, só mulheres que fazem a segurança das misses. Tem um regime super rigoroso, até para você falar com a sua família, tudo é meio cerceado, assim, é um pouco... Eles colocam uma dificuldade. Agora, é uma experiência fantástica. E depois também que eu viajei muito pelo Brasil, por várias capitais. De todas as capitais eu só não fui a Rio Branco, no Acre. Todas as outras eu acabei conhecendo como Miss. Então foi uma experiência fantástica. Eu me tornei uma cidadã mais participativa, uma defensora contumaz do Brasil, alguém que tem consciência dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, mas principalmente alguém que acredita e quer representar um país. Não só por estética, mas mostrando que no Brasil nós temos mulheres modernas, que têm opinião, pontos de vista bem definidos, mulheres que trabalham, que lutam por um posicionamento melhor, pessoas de que realmente são mulheres fortes, com personalidade. Isso eu queria passar para as pessoas. Tem outra pergunta na sequência do mesmo Paulo Morsa. Renata, você já disse não várias vezes para posar nua. Um dia isso pode acontecer? Não. Nunca? Nunca. Por quê? Porque uma jornalista... Você perguntou uma coisa, eu vou te dar um exemplo. Você disse, merchandising tira a credibilidade do jornalista, eu te disse, não. Agora, se você me perguntar, posar nua tira a credibilidade de uma jornalista, eu digo, sim. Tira totalmente, porque eu não quero vender o meu corpo, não quero vender o meu rosto e não quero vender a minha estética. Eu poderia ter feito isso na época do Miss Brasil, coisa que nunca me passou pela cabeça. Agora que eu vivo um outro momento profissional, uma outra condição, não tem nada a ver. Não me atrai, não tenho vontade e principalmente acho que é indigno para quem trabalha com homens e para quem fala de futebol. É até meio complicado, né? É totalmente complicado. O Grilo Atômico. Parabéns pelo programa, Renata. Você falou em Ibope. O Ibope te assusta? Assusta. Assusta porque ele é o termômetro para você medir a aceitação ou não de um programa. Nem sempre é um termômetro mais adequado, mas é o que é utilizado. Então você precisa trabalhar com o Ibope, não pode eliminar esse assunto na sua vida profissional. Então o Ibope assusta, mas a gente tem que ir trabalhando e um programa para ele ser fixado, para ele ser assistido, para as pessoas gostarem dele, ele demanda tempo. Tiago Fã. Bastante gente, parente. Pode usar meu sobrenome, não tem problema. Toda aqui. Renata, como você como uma maravilhosa colorada, qual foi a reação que sentiu quando viu seu time sendo campeão mundial pela primeira vez? Aliás, sou São Paulino e fiquei feliz por esse título ter vindo para o Brasil e gostaria de saber também se você considera o título que o Corinthians conquistou como um verdadeiro e legítimo título mundial. Olha, o estilo de competição foi um pouco diferente.
E foi um campeonato que aconteceu no Brasil, que foi feito às pressas, um torneio rápido. Acho que os corintianos... aliás, a torcida corintiana é maravilhosa, sensacional. Agora, é um outro campeonato, tanto é que naquele ano a FIFA reconhece, então quem sou eu para questionar? Mas o Boca Juniors também é declarado campeão do mundo, então o Corinthians divide aquele título, mas eu não faço nenhum questionamento em relação a isso. Quanto a ser torcedora do Inter, eu vivi o ápice nesse título mundial. Foi um sofrimento, uma tensão. Eu não sabia se aguentar até o final do jogo. Roí todas as unhas, fiquei alucinada, nervosa. Mas a felicidade de ver o Inter campeão, ganhando do Barcelona, porque o São Paulo é um grande time e é o time mais qualificado do Brasil. Até porque vem chegando em várias finais, tem uma estrutura modelo, contrata muito bem e é um time hoje respeitado mundialmente. Agora o Inter entrou para essa elite do futebol e entrou em cima do time mais poderoso e um dos times mais caros, junto com o Real Madrid, com o Manchester, são os times mais caros do mundo. Então o Inter ganhar do Barcelona, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Deco, uma equipe totalmente famosa, que está na publicidade, que é conhecida mundialmente, foi um grande orgulho. Para o Inter colorado, aguerrido, gaúcho, realmente foi um orgulho. Júnior, Renata, agora que as mulheres estão cada vez mais presentes nos programas esportivos, o que você acha de mulheres narrando jogos? Porque até então na televisão brasileira não temos isso ainda. Na Itália já é comum, tanto mulheres narrando quanto comentando. Eu acho que eu não conseguiria narrar, não sei, nunca tentei. Quem sabe, poderia uma surpresa. Vou lá pedir os conselhos para o Luciano do Vale, para o Nivaldo Prieto, que são excelentes narradores. Agora, eu acho que eu gostaria mais da participação da mulher na opinião, no ponto de vista, na análise do jogo. Acho que seria bem interessante, gostaria também, porque ainda é uma profissão que narrador, homem, comentarista de jogo, homem. Então, eu gostaria de ver, acho que seria interessante, mas acho que no outro lado, num papel mais ativo, mais democrático, a mulher acho que ela sairia melhor. Outra pergunta do Paulo Morsa. Renata, você hoje trabalha com jornalismo esportivo, mas você tem pretensões de trabalhar em outra área da TV? Olha, o momento que eu considerar que a minha contribuição no futebol, ela se esgotou, que eu não vou trazer nenhuma inovação, que eu não vou trazer um ânimo para as pessoas que trabalham comigo, que eu não me sinta mais com tanta vontade de estar comandando uma mesa redonda, aí pode ser que eu mude. Porque o jornalista, ele não é formado, eu não me formei jornalista só para trabalhar em uma área. Eu me formei jornalista para fazer comunicação. E a comunicação, ela é abrangente. Então, se você pensar que tem que abrir o jornal só para ler esporte, que você tem que entrar no UOL e, de repente, só olhar as notícias do futebol, é uma visão muito limitada. Eu gosto de, pelo menos, ter uma abrangência, de ter um conhecimento geral. Acho que não é importante só para o jornalista, é importante para qualquer profissional que queira se destacar em qualquer área. E tem alguma área do jornalismo, da TV, que você gosta mais, que você olha com bons olhos? Então, eu acho que eu sou tô sendo aí um pouco também pioneira nessa área do futebol, da mulher, e eu gostaria de fazer talvez uma coisa bem diferente, voltada para o público feminino. Assuntos que interessem as mulheres. Já que eu estou trabalhando com os homens, e ainda tem uma grande quantidade, em termos masculinos, ainda que todo mundo acompanha, que gosta do futebol, por que não quebrar essa barreira e aí começar para um público feminino? Acho que isso também seria um novo desafio. Mas, tem muita lenha para queimar ainda para que esse dia chegue. Lógico. Pergunta do Luan, Renata. Como está a reputação do senhor Mário Celso Petralha em São Paulo, presidente do Atlético Paranaense, com toda essa confusão em cima do jogador Dagoberto e um pouco antes do Aloysio Chulapa? O Atlético Paranaense, não só o Petralha, ele vem disputando jogadores, brigando com jogadores na justiça. Ele tem levado isso para a esfera comum e tem brigado, tem tentado manter alguns jogadores. O Marcos Aurélio agora, que está no Santos, também passou por esse problema. Foi complicado, mas está na equipe santista. Então o Petralha, ele é complicado, ele não se assume como presidente, ele se coloca como um presidente do Conselho Deliberativo, tem uma personalidade forte. Mas, enfim, é um dirigente que está aí, está fazendo o trabalho dele. O Atlético Paranaense conquistou um título em 2001, chegou a vice-campeão na Libertadores da América no ano passado. Então, enquanto ele estiver dando uma resposta com o time dentro de campo e os torcedores estiverem satisfeitos, tudo bem. Agora, o momento em que todas essas questões judiciais e questões que são resolvidas no grito, elas se sobrepuserem, aí é complicado, né? Aí você não tem jeito mesmo. Bom, Renata, acho que acabaram as perguntas. Não, tem aqui o Vanderlei.
Renata, por que o Milton Neves sempre se referia ao Wagner Love, citando o seu nome no final, como Wagner Love fã? Não, essa é uma brincadeira, talvez esclarecer, porque o Wagner Love, a primeira vez que ele surgiu na televisão brasileira, falando como jogador, foi no terceiro tempo. E nesse dia, lógico, troquei uma ou duas palavras com ele, normal, como com todos os jogadores, e foi num domingo. Na segunda-feira a gente fez um link da TV com o Magrão, que estava no Palmeiras, era jogador do Palmeiras na época. E aí o Milton perguntou, e aí, Magrão, quais são as novidades do Palmeiras? Tem alguma coisa? Eu falei, olha, a novidade só tem uma. O Wagner Love foi no programa ontem e ele disse que a mulher mais linda que ele já viu na vida é a Renata. Mau gosto ele tem, mas tudo bem. E aí disse que eu tô falando, minha consideração. E aí ele disse que a mulher mais linda que ele já viu na vida é a Renata. Aí eu falei, não, a gente tá de brincadeira comigo. Aí comecei aquela coisa, o Milton começou a fazer uma piadinha aqui, uma piadinha ali, começou a bater nessa tecla e eu fiquei brava, não gostei do assunto. E aí quando você não gosta de alguma coisa, pega. Aí no outro dia fizeram uma charge, já fizeram toda uma montagem, uma brincadeira. E foi rendendo, cada vez que falava nesse assunto, subia o famoso Ibope. E aí eu ficava furiosa, não gostava, nervosa. Até que chegou um ponto eu falei, sabe, relaxa, porque não adianta, cada vez que eu brigar com isso, ele vai pegar no meu pé, vai continuar insistindo nessa história. E chegou um ponto que o Wagner Love chegava, brincava. Quando ele estava na Rússia, olha que coisa louca, se eu fosse namorada do Wagner Love, eu teria que saber se ele viria ou não pro Corinthians, se ele voltaria pro futebol brasileiro. E ninguém me perguntava isso, porque obviamente eu não tinha nenhum contato com ele. Então foi uma grande brincadeira. Eu agora sou mais experiente, quando brincam eu já fico bem light, não reclamo, não rebato, deixo tranquilo. Mas naquela época eu ainda era um pouco verde nesse aspecto. Aproveitando aí o assunto, convivendo com tantos boleiros, tantos jogadores, você já foi assediada por algum jogador? Não. Não? Eles são recatados? São. Só porque os jogadores, ainda bem, eles me enxergam como profissional, como alguém que está ali fazendo um trabalho independente do sexo, feminino ou masculino, mas como uma pessoa que trabalha em programas esportivos, que valoriza o futebol. Isso fica muito claro. Aí eu não gosto de usar mini saia, não gosto de usar barriga de fora, transparências. Eu acho que a mulher, para ser bonita, para chamar a atenção de qualquer homem, independente de ser ou não um jogador, ela não precisa extrapolar nem exagerar. Eu admiro uma mulher elegante, condeno totalmente a vulgaridade. E o jogador de futebol, ele sabe muito bem quais são os limites, e quem impõe os limites não são eles. São vocês. São as mulheres. Uma pessoa aqui sem nome, Renata. Como você começou a trabalhar com televisão? Até que ponto uma boa indicação vale mais do que um bom currículo? Olha, eu nunca tive nenhuma indicação. E, na verdade, já contei a história aqui. Foi também uma questão de sorte. E eu sempre fui muito cobrada por isso, porque eu comecei numa função incipiente, que eu entregava os brindes do programa. Em 3 meses eu já estava comentando, em 1 ano eu já estava chamando os VTs, e depois eu completei um ciclo na Record de 3 anos e meio, que foi de sucesso. A Record me transformou, me projetou dentro desse universo do jornalismo esportivo, e agora eu estou numa fase que é a melhor da minha carreira, dentro da Band, que é uma emissora diferenciada, que aposta naquilo que ela tem, nas pessoas que ela contrata. Então, assim, não teve uma indicação. Currículo, acho que também ninguém é contratado mais só pelo currículo. Você precisa ter o currículo, passar por uma entrevista, passar por algum teste, por alguma coisa. Então, só um currículo e só uma indicação, eu acho que nem uma coisa nem outra. É um misto das duas coisas e um pouquinho mais. Pergunta do Mulambo. Renata, o que você acha do Campeonato Paulista ter mudado o estilo com final e semifinal? Eu acho que ele se refere ao pontos corridos e ao semifinal. Qual pontos você corridos prefere? É mais justo. É o campeonato que vai premiar o time que fez a melhor campanha, que trabalhou melhor, que fez mais gols, que tomou menos gols, que teve uma estatística perfeita. Agora, a semifinal e a final, ela dá uma emoção maior. De repente o time não vem tão bem ao longo da competição, mas nesse momento derradeiro ele pode se recuperar. Pode ganhar uma semifinal, passa para uma final e ganha o campeonato. E aí conquista a competição. Então eu acho que ela tem uma emoção para o torcedor, talvez para fomentar a coisa da torcida, da rivalidade. Isso talvez seja mais interessante trabalhar com essa fórmula que está sendo empregada nesse campeonato. Agora, por justiça, eu sou a favor dos pontos corridos. Pergunta do Alexandre Jabuca. Em algum momento da sua vida, a sua beleza te atrapalhou no ramo esportivo? Olha, atrapalhar não, mas muitas vezes, por causa da beleza, eu fui colocada em xeque. E talvez por causa da beleza que eu tenho que passar por quiz, eu tenho que passar ainda por pessoas que talvez não acreditem numa mulher no futebol. Mas acho que essa história de, será que uma mulher pode ou não no futebol, ela já deveria ter sido suplantada, porque hoje eu trabalho,
tem a Soninha aí comentando, tem Lacombe. outras mulheres também, a Mili Lacombe. E assim, o que eu acho que tem uma diferença é que tanto a Soninha quanto a Mili, elas fazem estilo despojadão, tênis, uma coisa bem esportiva mesmo. E eu poderia fazer esse estilo, só que não seria verdadeira, porque eu sou assim. Eu gosto de vestido, eu gosto de salto alto, eu não tenho problema nenhum com a beleza. Pelo contrário, isso não me incomoda, não tenho complexo, nada com isso. Agora, eu tenho um estilo diferente, e é um estilo bem verdadeiro, sincero e honesto. Talvez aí resida o sucesso que eu consegui na Record, junto com uma equipe maravilhosa, uma equipe super entrosada e que me projetou para estar na Band hoje. Jefim, Renata, o que você acha que o Milton Neves vai sentir sua falta no programa dele? Ah, vai sentir, porque eu tenho um ótimo relacionamento com o Milton, com a família dele, com a nossa equipe de produção, com o Morsa, Osmar, Godoy, Savoia. Eu tenho um profundo respeito. E quando eu estava no programa com eles, era como se eu estivesse na minha sala de TV, com os meus amigos, conversando sobre qualquer coisa, só faltava pipoca na mão, uma Coca-Cola do lado, ela fazendo propaganda pra Coca. Então, assim, não tinha, eu era uma família. Às vezes eu chegava no estúdio 5 minutos antes e a gente fazia um programa sensacional. E é isso que na Band a gente está buscando também. O Jogo Aberto tem essa proposta, que a equipe que compõe o programa, ela esteja tão sintonizada, tão em sincronia, que a gente consiga realmente mostrar para as pessoas que ali tem liberdade, tem verdade, tem descontração, tem cumplicidade. Pergunta do Henrique. Você é a favor da arbitragem feminina para o futebol masculino? Pergunto isso devido à diferença de capacidade física. Olha, eu acho que a questão não é física, a questão é de competência mesmo. Se uma mulher ela atua como árbitra ou como auxiliar de arbitragem e ela tem condições para tanto, eu vou apoiar sempre. Seja no futebol masculino, feminino, seja na Série A, B, C, não tem problema. Agora, se uma mulher não tiver condições físicas, não tiver uma visão de jogo, não acompanhar o lance em cima, não de repente, porque o árbitro ele interpreta, e a interpretação ela é subjetiva, não tem jeito. Então, eu admiro uma mulher que tem a coragem de estar dentro de um gramado, no meio de jogadores que se exaltam por qualquer coisa, que falam palavrões, que nem sempre usam um linguajar mais tranquilo. Então, uma mulher tem que ter coragem, tem que ter muita fibra, mas tem que ter muita competência. As que têm vão vencer e vão permanecer nessa área. Outra pergunta do Paulo Morsa. Renata, como você avalia o monopólio global no futebol? Isso não prejudica o marketing e a publicidade do futebol brasileiro? Monopólio global do futebol. Na verdade, hoje, os jogadores que se destacam o mundo afora viraram produtos. Eles trabalham marketing o tempo inteiro, são estrelas de campanhas publicitárias, participam da mídia de uma maneira geral e é uma realidade irreversível. Porque as pessoas gostam tanto do esporte, acompanham tanto o futebol, é tanta idolatria, que isso se transformou num negócio, é business puro também, não tem como negar. Agora, o futebol brasileiro hoje tem um bom marketing que é o talento. A gente consegue projetar jogadores num tempo muito curto e esses vão jogar em qualquer lugar. Hoje, como a Europa não consegue suportar toda essa carga que a gente oferece, eles vão jogar na Rússia, na Ucrânia, no Japão, alguma coisinha pouca no México ainda, no Catar, na Arábia Saudita, Emirados Árabes, o que seja. Então o jogador brasileiro tem mercado por ser jogador brasileiro, é uma marca, é aquela coisa meio tipo exportação, e virou uma marca. Então hoje, querer dizer que vai prejudicar o mercado global, o mercado brasileiro, que vai ter uma influência, uma coisa está interligada à outra. E na minha opinião é difícil dissociar. E eu não vejo isso como um problema, pelo contrário, desde que o jogador ele esteja em campo, bem, fazendo o papel dele, jogando com a maior concentração possível, tendo realmente um bom desempenho, ele pode usufruir disso da maneira que ele considera que seja melhor. Vai aparecer na televisão, vai fazer marketing. Olha o David Beckham, hoje ele é um modelo, é um fenômeno, as mulheres gostam, e muitas mulheres acompanham o futebol, às vezes por, um jogador bonito, isso e aquilo, de repente elas, com uma coisa tão incipiente, elas vão acabar pegando gosto. Uma pergunta aqui do Will. Parabéns, sucesso, e a minha pergunta é, nesse novo programa você será âncora, como será o ritmo do programa? Bom, o programa já começou, Will, na segunda-feira, 11h30 da manhã, jogo aberto na Band. E o ritmo do programa é o que a gente está falando aqui. Descontraído,
informativo, com VTs que mostrem todos os campeonatos brasileiros, ou seja, os regionais, a Copa do Brasil, a participação dos times brasileiros também em campeonatos internacionais. E é um programa que vai ter a minha dinâmica, não tem como. Conduzindo o programa, falando, fomentando a discussão, tem muito da minha personalidade, as pessoas vão perceber isso. Então, vai ser diferenciado, já é diferenciado, e eu quero que dia após dia as pessoas assistam, falem bem, elogiem, mas critiquem também, que as pessoas tenham liberdade, que elas se sintam próximas da nossa equipe. Pergunta do Clark. Parabéns pelo novo programa. Obrigada. E ele quer saber se você terá muitas propagandas no programa. Isso é uma questão do departamento comercial da Band, eu não tenho um domínio sobre isso. Quem decide, quem define, quem limita, quem extrapola é o departamento comercial. Então eles é que vão definir essa questão, não é a minha competência. Essa foi a última pergunta, Renata, mas temos aqui várias pessoas elogiando, mandando beijos, enfim, querendo dar seu recado para você, desejar sucesso, e enfim, aqui ó, o Eduardo. Renata, queria parabenizar você pelo seu novo programa, é um sucesso e você já é uma vencedora. Obrigada. Eu queria primeiro aproveitar esse espaço também para agradecer as pessoas que acompanham a minha carreira de um modo geral, que começaram na Record e agora migraram para a Band. Muita gente já fez isso. E dizer que a gente tem essa proposta, que eu sempre vou estar buscando melhorias, progresso, que um programa dinâmico, alguma coisa que realmente agrade. Primeiro, se eu assistisse ao programa, eu tenho que gostar, é assim que eu penso. Eu gostando, achando que aquilo é legal, já é um bom indício. Porque eu estou fazendo uma coisa que, para as pessoas, vai ser o melhor possível. Eu quero oferecer um produto de qualidade, mostrar o futebol com opiniões, porque eu não posso contestar as opiniões de quem trabalha comigo, eu tenho que respeitá-las. Agora, eu posso também colocar meu ponto de vista, e isso eu vou fazer o tempo inteiro. Então, a Band é uma casa cheia de gente jovem que está lá, trazendo uma matéria diferente e acompanhando. Na Band também, você vai ver o jogo aberto, mas vai acompanhar o próprio Campeonato Brasileiro, agora o Campeonato Paulista. A Band está com todo o futebol, com imagens belíssimas, exclusivas, valorizando o torcedor que está no estádio. A gente está tentando fazer a melhor cobertura possível, a mais completa. E o jogo aberto vai buscando, ancorado também na transmissão esportiva, a gente vai tentar fazer um programa mais família, mais agradável, para boleiros, para criança, para dona de casa, para todo mundo, o mais eclético possível. Então, muito obrigada por esse carinho, obrigada pelo acompanhamento, pelas mensagens do meu site, também por tudo. O público é fundamental. E para que eu seja respeitada, eu tenho que respeitar o público que me assiste. É assim que eu penso e é assim que eu tenho essa conduta. Então, continue na Band agora, vale a pena e vou contar com a presença de cada um de vocês. Legal, Renato, muito obrigado pela sua presença aqui no UOL. Obrigado a você, internauta, que acompanhou a gente aqui. Essa entrevista vai estar na íntegra logo mais no Bate-Papo UOL e até a próxima. Até a próxima, um abraço, obrigada. Tchau.